Alguém pode preencher o vazio que existe em você? Quantas vezes você já entregou seu coração inteiro a alguém, esperando que essa pessoa preenchesse aquele vazio que parece não ter fim dentro de você? Aquele buraco que dói no peito. Quando você está sozinho, aquela sensação de que falta algo mesmo quando tudo parece estar no lugar. E então, você encontra alguém. E por um momento, por um breve momento, parece que a dor sumiu. Como se finalmente você tivesse encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. Mas então, com o tempo, você percebe, o vazio voltou. Mesmo com essa pessoa do seu lado. Mesmo com o amor que você tanto procurou. E você se pergunta, o que há de errado comigo? Por que nunca é suficiente? Sabe aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando você tem alguém que te ama ao seu lado? Aquela inquietação no peito que não vai embora, não importa o quanto você tente preenchê-la com outra pessoa, é como se você construísse castelos de areia na beira do mar. Por alguns momentos, tudo parece perfeito. Você decorou cada detalhe, fez cada torre com cuidado. Mas então, a maré sobe. E você percebe que estava construindo sobre algo que nunca poderia sustentar o peso da sua necessidade. Talvez você esteja cansado de ouvir que precisa se amar primeiro, antes de amar alguém. Como se fosse simples assim. Como se esse vazio dentro de você fosse apenas falta de autoestima. Mas e se for algo mais profundo? E se esse vazio não for sobre amor próprio, mas sobre sentido, sobre propósito? E se nenhum relacionamento pudesse realmente preencher esse espaço porque ele nunca foi feito para ser preenchido por outra pessoa? Talvez você esteja pedindo para alguém te dar algo que ninguém pode dar. Talvez o vazio que você sente não seja a ausência de alguém, mas a ausência de você mesmo. O que você realmente procura quando busca alguém para preencher esse vazio? Será que é amor? Ou será que é a sensação de que sua vida tem um propósito? De que você não está apenas existindo, mas vivendo? Por algo maior? Se isso te tocou, deixa um like e fica comigo. Porque hoje vamos falar sobre o que Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto, descobriu sobre o vazio que todos sentimos. E por que nenhum relacionamento jamais poderá preenchê-lo completamente. Viktor Frankl não era apenas um psiquiatra. Ele era um homem que perdeu quase tudo. Em 1942, ele foi levado junto com sua esposa grávida, seus pais e seu irmão para os campos de concentração nazistas. Durante 3 anos ele enfrentou fome, frio, trabalhos forçados, doenças, espancamentos e a constante ameaça de morte. Ele perdeu seus manuscritos científicos, perdeu sua liberdade, perdeu sua dignidade física e um a um perdeu todos que amava, sua esposa, que morreu em Bergen-Belsen, seus pais, assassinados em Auschwitz, seu irmão, também morto nos campos. Quando foi finalmente libertado em 1945, Frankl havia perdido tudo o que um ser humano poderia perder, exceto uma coisa: a liberdade de escolher como responder a esse sofrimento. E foi aí que ele fez uma descoberta que transformaria a psicologia para sempre. Ele percebeu que precisamos de sentido como precisamos de ar para respirar. Nos campos, Frankl observou algo extraordinário. Não eram necessariamente os mais fortes fisicamente que sobreviviam. Eram aqueles que conseguiam encontrar um propósito, um porquê para continuar, mesmo no meio do inferno na Terra. Alguns viviam pela esperança de rever um filho, outros pela obra inacabada que precisavam completar, outros ainda para testemunhar e garantir que aquele horror nunca fosse esquecido. Mas todos que sobreviveram tinham algo em comum, um sentido maior que os mantinha vivos quando tudo convidava à desistência. E o que isso tem a ver com seus relacionamentos? Com esse vazio que você sente e espera que alguém preencha? Tudo. Quando buscamos em outras pessoas aquilo que só o sentido pode nos dar, criamos relacionamentos que sangram, que sugam, que doem, que nunca serão suficientes, não importa o quanto a outra pessoa se esforce. Frankl diria: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas quando não temos esse porquê, quando não temos clareza do nosso propósito, buscamos preencher esse vazio com outras coisas, com outros corpos, com outros olhares de aprovação, com a sensação temporária
de que somos importantes para alguém. E aí nasce um ciclo destrutivo que talvez você reconheça. Você se apaixona por alguém que parece ter todas as respostas. Você se entrega completamente, como se sua vida dependesse daquela pessoa. Você espera, consciente ou inconscientemente, que essa pessoa cure suas feridas mais profundas. Você coloca o peso do seu vazio existencial nos ombros de um outro ser humano tão imperfeito quanto você. E quando isso não acontece, quando a outra pessoa inevitavelmente não consegue preencher esse buraco, porque ninguém poderia, você se sente traído, abandonado, como se você não fosse suficiente para ser amado. Mas a verdade que Frankl descobriu, mesmo depois de perder tudo o que amava, é que, quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. É como aquela mulher que conheci, que só se apaixonava por homens emocionalmente indisponíveis. Homens casados. Homens que deixavam claro que não queriam compromisso. Homens que a tratavam como uma opção, nunca uma prioridade. Ela não estava apenas repetindo um padrão por trauma ou baixa autoestima, embora isso também pudesse estar presente. No fundo, ela estava buscando no lugar errado um sentido que só poderia vir de dentro. A rejeição constante era uma distração da verdadeira pergunta: para que estou vivendo? Ou como aquele homem que se anula completamente em seus relacionamentos, que faz de tudo para agradar, que muda de opinião, de gostos, até de sonhos, para se adequar ao que o parceiro ou parceira deseja. Ele acredita que precisa desaparecer para ser amado. Mas o que ele realmente busca não é amor, é significado para sua existência. É responder à pergunta: qual é o sentido da minha vida? O sofrimento deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, dizia Frankl. É por isso que algumas pessoas podem passar por perdas devastadoras e ainda assim florescer, enquanto outras têm tudo materialmente, mas vivem em um abismo de vazio. Talvez sua dor nos relacionamentos, essa sensação de que nada nunca é suficiente, esse medo constante de abandono, ou essa necessidade de controle, talvez tudo isso esteja gritando por algo mais profundo. Não por um parceiro perfeito, mas por um propósito que faça sua alma se sentir viva. É como Frankl escreveu: não é o homem que pergunta qual o sentido da vida, mas é a vida que pergunta ao homem. Não cabe ao homem responder, mas mostrar com suas ações e decisões que é responsável perante a vida. Este vídeo está te ajudando a entender o silêncio de uma nova forma? Então, retribua esse apoio com um gesto simples. Inscreva-se no canal. Assim, você nos incentiva a continuar trazendo conteúdos que iluminam as dores da alma. Seu like é o combustível que impulsiona esta mensagem para mais pessoas que precisam encontrar conforto. E se você conhece alguém que vive um silêncio doloroso, compartilhe este vídeo. Ele pode ser o primeiro passo para a cura. Deixa eu te contar sobre a Mariana. Mariana sempre foi aquela amiga que todo mundo admirava pela capacidade de amar. Em cada relacionamento, ela se entregava sem reservas. Era como se ela não conhecesse meio termo, ou amava com toda a sua alma, ou não amava. A primeira vez que notei esse padrão foi quando ela conheceu Ricardo aos 23 anos. Depois de apenas 2 semanas de relacionamento, Mariana já havia reorganizado toda a sua vida ao redor dele. Mudou horários de academia, abandonou um curso que fazia às terças porque era o único dia que Ricardo podia vê-la depois do trabalho. Parou de frequentar o grupo de amigos que tinha há anos porque Ricardo não se sentia à vontade com eles. Mas isso não é amor? Ela me perguntava quando eu demonstrava preocupação. Quando a gente ama de verdade, a gente não se adapta. O problema é que havia um padrão estranho na vida de Mariana. Todos os seus relacionamentos terminavam da mesma forma. Depois de alguns meses de intensidade, seus parceiros começavam a se afastar. Com Ricardo não foi diferente. 6 meses depois, ele começou a dizer que precisava de espaço, que ela era intensa demais, sufocante, carente. E quando Ricardo terminou através de uma mensagem de texto num domingo à noite, Mariana desmoronou como nunca tinha visto antes. A dor não era apenas emocional, era física, um vazio no peito que nada preenchia.
Durante semanas ela mal comia, mal dormia. Era como se uma parte essencial dela tivesse sido arrancada. Se ele me amasse do jeito que eu o amei, estaríamos juntos, ela repetia entre lágrimas. O que há de errado comigo? Por que ninguém consegue me amar do jeito que eu amo? No ano seguinte, o padrão se repetiu com Daniel, depois com Tiago, depois com Eduardo. Cada um desses relacionamentos começava com intensidade avassaladora. Mariana se entregava por completo, fazia do parceiro o centro de seu universo e, inevitavelmente, depois de alguns meses, eles recuavam. Diziam que se sentiam sufocados, que ela esperava demais deles. A autoestima de Mariana estava em frangalhos. Ela começou a acreditar que havia algo fundamentalmente errado com ela, que talvez fosse defeituosa, incapaz de ser amada plenamente. Mariana buscou terapia, leu dezenas de livros de autoajuda, fez cursos online sobre relacionamentos, tentou mudar seu jeito de ser menos intensa, menos ela mesma. Escondeu suas necessidades, fingiu desapego, tentou jogar aquele jogo de não demonstrar muito interesse, mas nada disso era natural para ela. E nada funcionava a longo prazo. Até que um dia, em uma pequena livraria no centro da cidade, ela encontrou um livro com uma capa simples, sem as promessas grandiosas dos livros de autoajuda. Era Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ela não conhecia o autor, mas algo a fez pegar o livro. Naquela mesma noite, sentada sozinha em seu apartamento, onde passava a maior parte de seu tempo desde que Eduardo havia terminado com ela 3 meses antes, Mariana começou a ler o relato de Frankl sobre seus anos nos campos de concentração nazistas. Algo naquelas páginas falou diretamente com sua alma ferida. Não eram técnicas de sedução ou regras sobre como fazer alguém se apaixonar por ela. Era algo muito mais profundo. Frankl descrevia como prisioneiros nos campos de concentração, mesmo tendo perdido tudo: família, posses, dignidade, até a expectativa de sobreviver. Ainda conseguiam encontrar razões para viver. Não porque as condições mudassem, mas porque eles encontravam sentido mesmo no sofrimento mais extremo. Um trecho em particular atingiu Mariana como um raio. O homem não é destruído pelo sofrimento. Ele é destruído pelo sofrimento sem sentido. Foi então que uma luz se acendeu dentro dela, uma compreensão que mudaria tudo. Ela não estava procurando amor nos relacionamentos. Ela estava procurando um sentido para existir. Cada vez que se entregava completamente a alguém, cada vez que reorganizava sua vida inteira ao redor de um homem, ela não estava apenas amando, estava tentando justificar sua existência através dos olhos do outro, como se precisasse ser necessária para alguém para ter valor como pessoa. Se eu for tudo para essa pessoa, pensava ela inconscientemente, então minha vida terá sentido, então eu importo. Mas nenhum ser humano pode carregar esse peso. Nenhum relacionamento, por mais profundo e verdadeiro que seja, pode preencher o vazio de quem não encontrou seu próprio sentido. Durante semanas, Mariana refletiu sobre isso. Começou a fazer perguntas que nunca tinha feito a si mesma. O que me move além do amor romântico? O que me faria levantar da cama toda manhã mesmo se nunca mais tivesse um relacionamento? O que me faz sentir que estou aqui por um propósito maior que mim mesma? As respostas não vieram facilmente. Anos de buscar validação externa haviam desconectado Mariana de seus próprios desejos e talentos. Mas lentamente, ela começou a redescobrir partes de si mesma que tinha abandonado. Ela redescobriu seu amor pela escrita, algo que fazia desde criança, mas havia deixado de lado, porque nenhum de seus ex-parceiros demonstrava interesse por isso. Começou a escrever um blog anônimo sobre suas experiências e descobertas. Ela percebeu que tinha um dom natural para ouvir pessoas em sofrimento. Amigos sempre a procuravam para desabafar. Decidiu fazer um curso de acolhimento emocional e começou a trabalhar como voluntária, em uma linha de apoio para pessoas passando por crises. E algo extraordinário começou a acontecer. Quando ajudava outros a encontrarem conforto em suas palavras, quando via que sua história podia inspirar outras pessoas a buscarem seu próprio sentido, Mariana sentia uma plenitude
que nenhum relacionamento havia lhe dado. Lentamente, dia após dia, Mariana começou a construir um sentido próprio. Um propósito que vinha de dentro, não de fora. Ela não parou de desejar amor, mas parou de esperar que o amor fosse sua única razão de existir. O processo não foi linear nem rápido. Houve dias de recaída, momentos em que a solidão parecia insuportável, em que ela quase voltou a buscar em outro relacionamento o que agora sabia que precisava encontrar dentro de si. Um ano depois de encontrar o livro de Frankl, Mariana conheceu Felipe em um workshop sobre escrita criativa. Ela não estava procurando um relacionamento, estava genuinamente interessada em aprimorar suas habilidades como escritora. Quando começaram a se relacionar, algo era diferente. A conexão entre eles era profunda, mas não desesperada. Ela o amava sim, mas não esperava que ele preenchesse seu vazio existencial. Ela já havia começado a preenchê-lo por conta própria. E surpresa, esse amor, nascido não da carência, mas da plenitude, foi o primeiro que não a sufocou, nem a ele. Ela não precisava mais fundir sua identidade com a do outro para se sentir completa. Podia amar sem perder a si mesma no processo. Felipe não era perfeito. Ninguém é. Eles tiveram desafios como qualquer casal. Mas a diferença é que Mariana agora sabia que mesmo se o relacionamento terminasse, ela ainda teria seu propósito, seu sentido, sua razão de ser. Como Viktor Frankl escreveu, o amor não é a meta última da vida. O amor é a recompensa que vem quando você encontra e vive o sentido da sua própria existência. Talvez isso pareça com você. Talvez você também esteja procurando em outras pessoas algo que só pode encontrar dentro de si mesmo. E talvez você também possa mudar. Se isso te deu esperança, compartilha com alguém que você ama. Agora, quero compartilhar com você 5 verdades que podem transformar a maneira como você vê seus relacionamentos e esse vazio que parece nunca ser preenchido. Não são técnicas superficiais para atrair alguém ou superar um término. São princípios profundos baseados na logoterapia de Viktor Frankl, que podem mudar completamente sua relação com esse vazio que todos sentimos. 1. O vazio não é um defeito, é um chamado para significado. Sentir um buraco no peito não significa que você está quebrado. Significa que sua alma está pedindo algo mais profundo que outro corpo possa oferecer. Esse vazio existencial que sentimos não é um bug da condição humana. É uma característica. É o espaço onde o sentido pode florescer. É o que nos diferencia de outras espécies que apenas existem. Nós, humanos, precisamos saber por que existimos. Quando você sente aquele vazio crescer dentro de você, principalmente depois de um término ou durante a solidão, sua primeira reação talvez seja buscar outro relacionamento imediatamente. Baixar apps de encontros, mandar mensagem para um ex. Qualquer coisa para silenciar aquela voz interior que diz: algo está faltando. Mas e se, ao invés disso, você fizesse uma pausa? E se, ao invés de tentar silenciar o vazio, você o escutasse? Pergunte a si mesmo: o que esse vazio está tentando me dizer? Que parte de mim está pedindo atenção? Para onde essa dor está apontando? Viktor Frankl descobriu que nosso sofrimento muitas vezes é um sinalizador. Como uma luz de alerta no painel de um carro, ele não está ali para nos torturar. Está ali para nos direcionar para algo importante que precisa de nossa atenção. Aquilo que dói é justamente o que precisa ser curado. E às vezes, a cura não vem de fora, de outra pessoa, mas de dentro, quando encontramos um sentido maior para nossa existência. 2. Ninguém pode ser sua razão de viver. Esperar que alguém dê sentido à sua existência é como pedir que outra pessoa respire por você. Talvez uma das descobertas mais dolorosas e libertadoras que podemos fazer é que nenhum ser humano, por mais que nos ame, pode ser nossa razão de viver. Não porque o amor dele seja insuficiente, mas porque essa nunca foi a função do amor. Viktor Frankl descobriu que quando delegamos nossa busca por sentido a outra pessoa, criamos uma prisão para nós e para ela. Você já sentiu o peso de ser tudo para alguém?
de saber que a felicidade e o bem-estar de outra pessoa dependem inteiramente de você, é um fardo impossível de carregar. Da mesma forma, quando esperamos que outra pessoa seja a nossa razão de viver, colocamos um peso sobre seus ombros que nenhum ser humano foi projetado para suportar. E quando, não se, mas quando, eles falham nessa tarefa impossível, sentimos uma dor desproporcional, não apenas pela perda do relacionamento, mas pela perda do que acreditávamos ser nosso sentido de vida. Amor verdadeiro acontece entre duas pessoas que já encontraram razões para viver além uma da outra. Não entre duas pessoas tentando desesperadamente ser a razão uma da outra. Quando você tem seu próprio sentido, seu próprio porquê, você ainda pode amar profundamente. Mas é um amor que nasce da liberdade, não da necessidade, da abundância, não da carência. 3. Seu valor não depende de que tópico. 5. Encerramento com força emocional. Talvez você tenha vindo a esse vídeo procurando respostas sobre um relacionamento, sobre uma pessoa específica que foi embora ou que nunca preencheu o vazio que você sente. Mas, na verdade, essa pergunta, alguém pode preencher o vazio que existe em você? Nunca foi sobre os outros. Sempre foi sobre você. Sobre o momento em que você percebe que ninguém pode curar o que falta em você. E que isso não é uma sentença, é uma libertação. Porque quando você para de esperar que outra pessoa seja sua cura, você finalmente pode começar a se curar. Quando você deixa de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, você finalmente se encontra. Viktor Frankl. Depois de perder tudo nos campos de concentração, família, dignidade, liberdade, descobriu que existe uma coisa que ninguém pode tirar de você: a liberdade de escolher como responder ao que a vida te traz. E talvez essa seja a verdade mais libertadora de todas. Seu vazio não é seu inimigo. É o espaço onde seu significado está esperando para nascer. Não é sobre encontrar alguém que preencha seu vazio. É sobre descobrir o sentido que já existe dentro dele. Para que esta mensagem encontre mais corações sedentos por clareza, deixe sua marca com um like. Inscreva-se. Ative as notificações para receber doses regulares de inspiração e bem-estar. Compartilhe nos comentários a palavra cura para vibrarmos juntos nessa jornada. Quem sabe sua experiência não se torna luz para outros em nosso canal? Conte-nos nos comentários o que te motiva e te dá força. Sua história única pode iluminar um futuro vídeo em nosso canal, inspirando milhares.